Olá, aqui quem vos fala, Eduardo Moreira da Costa, sou engenheiro de segurança do trabalho da nossa organização empresarial e hoje nós vamos tratar do primeiro treinamento que todo trabalhador admitido deve passar, ou aquele trabalhador que precisa de passar por alguma reciclagem por N motivos, né? Que é o treinamento introdutório que a gente chama aqui na empresa, que é o básico em segurança do trabalho. Então, como é sabido por todos, nossa empresa é uma empresa no ramo da construção civil pesada, né? Que trata da parte de construção, implementação rodoviária e também manutenção de rodovias. Então, é uma exigência da norma regulamentadora número 18, que trata da segurança do trabalho na construção civil. Então, o primeiro item que qualquer trabalhador admitido na empresa tem que passar, ok? Dito isso, dentro da nossa capacitação, o ponto chave, essa capacitação nossa, o conteúdo programático está descrito dentro dessa norma regulamentadora número 18, que trata do conteúdo programático do treinamento inicial, que deve conter as seguintes informações. O primeiro ponto é as condições e meio ambiente de trabalho. O que é as condições e meio ambiente de trabalho? Aqui a gente vai tratar do tipo de trabalho que é realizado por nossa empresa, né? Que é a parte de pavimentação e manutenção de rodovias e como essas atividades estão inseridas no meio ambiente, né? O que é o meio ambiente? A gente vai trabalhar a céu aberto, o que uma chuva, por exemplo, pode impactar, ou então descarga atmosférica pode impactar também na execução das nossas atividades, sol muito forte, desgastante. Então a gente vai pontuar esses itens dentro desse ponto. A gente vai falar também os riscos inerentes às atividades envolvidas. O que é o risco inerente, né? Você está operando uma máquina, ela vai ser emissora de ruído, de vibração, tem também o risco de atropelamento, porque a gente está trabalhando em rodovias, então a gente tem que fazer o sistema de pare e siga, de sinalização. Também a gente trabalha com massa asfáltica quente, né, que é o CBUQ, que é o concreto usinado bituminoso quente. Então existe um calor ali também. Então a gente vai falar quais são os riscos ocupacionais, o que pode causar um acidente ou uma doença ocupacional. O outro ponto que nós vamos falar que são os equipamentos de proteção coletiva e existentes no nosso tipo de atividade, e dar um enfoque principal na parte da sinalização, colocação de cones, de placas, o bandeirinha, né? E a gente vai tentar demonstrar isso de uma forma bastante tranquila de ser enxergada. O nosso penúltimo ponto, que é o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, que também é regulamentado por uma outra norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora número 6, que trata dos equipamentos de proteção individual, que é uma obrigação da empresa em fornecer, mas também é uma obrigação do empregado em utilizá-los, ok? Vamos falar também do programa de gerenciamento de riscos do canteiro de obras, como é uma necessidade de ter esse gerenciamento de riscos para a gente afastar ou reduzir a possibilidade de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. Dentro desse curso é muito importante, é um curso relativamente extenso, né? Então é muito importante que você que está assistindo agora a capacitação não fique utilizando o celular, não fique parando ou saindo da sala para fumar ou se distraia com outros pontos. Lembrando alguns telefones úteis, né? Caso alguém venha se sentir mal, que é o do SAMU, que é 192, e dos bombeiros, né? Acredito que não vai acontecer nada, mas 193, ok? Às vezes você pode pedir também para quem está passando a apresentação para você, tô a fim de tomar um cafezinho, dá uma paradinha, pede para dar pause, vai lá, toma um cafezinho. Se você é fumante, vai lá, fuma fora da sala para não incomodar os outros participantes. Então respeita a pausa pro café, entendeu? E sempre quando vocês entrarem em uma sala para prestarem atenção em um treinamento, alguma coisa, fique atento onde é a saída da sala, por uma eventual necessidade, vocês já terem em mente o que irão fazer, ok? Isso é regra básica na parte de segurança do trabalho. Antes mesmo da gente iniciar a nossa parte efetiva do treinamento, a gente focar nos itens do treinamento, é importante a gente ter um conceito básico, o que é segurança no trabalho, né? Segurança do trabalho são todas as medidas e formas de proceder que visem eliminar, né, a eliminação dos riscos de acidente e, consequentemente, o surgimento de doenças ocupacionais. Para ser eficaz, a segurança no trabalho deve atuar sobre homens, máquinas e instalações, levando em conta todos os detalhes relativos às atividades operacionais. O acidente é, por definição, um evento negativo indesejado em qualquer etapa da obra, do qual resulta uma lesão pessoal ou um dano material. Então, acidente é aquilo, você corta a mão,
você perde tempo no trabalho, então isso é um acidente de trabalho, porque você está perdendo tempo de trabalho, você não está produzindo para a empresa e, consequentemente, você está sofrendo uma lesão, igual eu estou dando esse exemplo lá, mão. Então você vai passar alguns dias para recuperar essa mão, a gente vai precisar de emitir uma CAT e por aí vai. Então o acidente é um evento indesejado, ele é danoso, ele causa prejuízo no trabalho. Essa lesão pode ser imediata, como eu acabei de falar, que é uma lesão, é um corte, é uma fratura de um osso, é uma luxação, uma escoriação, por aí vai, ou uma lesão mediata. O que é uma lesão mediata? Ela ocorre com o tempo. Por exemplo, uma doença profissional, uma doença ocupacional, a pessoa pode ficar exposta muito tempo a elevados níveis de pressão sonora, que é o ruído, o barulho muito alto. Com o tempo de exposição, com o passar do tempo ali, dos dias, dos meses, dos anos, essa pessoa vai perdendo a capacidade de ouvir, que a gente chama até, é uma doença bastante conhecida no meio da segurança do trabalho, que é a PAIR, né? É perda auditiva induzida pelo ruído. Então essa seria uma lesão mediata, a pessoa adquire isso dentro do trabalho, ok? Assim caracteriza essa lesão quanto a integridade física e a saúde são atingidas também dentro dessa parte do acidente ou doença ocupacional. O acidente, entretanto, ele vai ficar caracterizado, ele tem essa característica por si, porque ele só ocorre quando existe o risco dele acontecer. O que é existir o risco? Se você está numa obra de pavimentação, de rodovia, você está exposto ali ao risco de atropelamento. Correto? Porque estão passando carros naquela rodovia, tem as nossas próprias máquinas e veículos dentro do canteiro de obra, então você está diretamente exposto ao risco de atropelamento. No caso, para a gente evitar o acidente, a gente vai sinalizar, a gente vai compartimentalizar essa obra, né? E por aí vai. Então esse acidente ele vai estar diretamente ligado à existência do risco e a gente não tratar esse risco também. Sobre todos os aspectos em que possa ser analisado, os acidentes e doenças decorrentes do trabalho apresentam necessariamente uma correlação, uma ligação entre a existência desse risco e a possibilidade de ocorrer. Não quer dizer também que se a gente tem um risco no ambiente de trabalho, necessariamente vão ocorrer acidentes. Por quê? Nós vamos trabalhar com atenção, nós vamos utilizar os equipamentos de proteção individual, nós vamos utilizar a sinalização, a compartimentalização, a existência também de estrutura de proteção coletiva, a gente vai trabalhar com maquinário adequado, com a ferramenta. Muitas vezes a pessoa utiliza a ferramenta inadequada e acaba ocasionando algum acidente. Então tem que estar ligado diretamente à atividade ser realizada de forma correta, a gente vai ter um baixo risco de acidente, ou se a gente estiver realizando a atividade de forma incorreta, com correria, com gambiarras e tal, então vai estar ligado diretamente à existência desse risco, ok? Então, em continuidade com a nossa apresentação, com o nosso introdutório, é muito importante que vocês entendam a segurança no trabalho, a equipe de segurança do trabalho, né? A segurança no trabalho parte de vocês, e a segurança do trabalho, que é a equipe de segurança do trabalho, que é o nosso SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que vocês entendam que todo treinamento, toda orientação, toda conversa que nós temos com vocês, nada mais é que uma capacitação, que uma orientação, que uma parte educacional do trabalhador. Aí, como a gente vê aí nesse slide, que é uma apresentação, uma turma, né, uma equipe, uma de nossas equipes trabalhando, está se preparando para ir para o trabalho. Aqui no caso é um DDS, que é um diálogo diário de segurança. Algumas obras também adotam um DSS, que é o diálogo semanal de segurança no trabalho, onde um de nossos técnicos ou um líder da equipe, né, que não necessariamente tem que ser um encarregado, um engenheiro, pode ser um operador, alguém que tem uma desenvoltura melhor para falar, que tem um tema relevante, algo que aconteceu na obra no dia anterior, queira expressar, queira conversar com os demais trabalhadores dessa obra, dessa equipe, para que a gente elucide, para que a gente eduque um ao outro, que a gente aprenda com os erros e com os acertos dos nossos companheiros de trabalho. Então, esse diálogo, essas orientações, esses treinamentos, elas têm um caráter educacional. Pensando por esse lado, pensa a seguinte hipótese: você tem lá, você tem o seu filho, você tem sua família, você tem conhecidos, pessoas que conseguem fazer, por exemplo, uma faculdade, um curso técnico, ela consegue depois um emprego, consegue uma ascensão profissional. Isso é através da educação. Então, toda vez que a gente tira uma parte da jornada de trabalho de vocês, ela é um benefício não só para a empresa,
mas principalmente para o trabalhador, porque o trabalhador, um trabalhador consciente, educado, que sabe o que está fazendo, tem a orientação correta, ele é um trabalhador que vai ter um risco menor de se acidentar, de contrair uma lesão ocupacional ou uma mazela, ou até machucar o companheiro, né? Às vezes a pessoa sai com correria e esbarra em algum dos trabalhadores. Então, essa parte educacional, essa parte de treinamento, ela é essencial para o bom andamento das atividades. Tem alguma dúvida, tem alguma consideração a fazer? Vá até seu encarregado, converse com ele, explique a situação, ok? Então, quando a gente está nesse ponto que a gente está fazendo a reunião, fiquem atentos ao que o companheiro está falando, né? Ao que o técnico de segurança está falando, que o engenheiro de segurança está falando, ou que o encarregado, ou que o líder está falando, porque essa informação pode ser importante para você amanhã, ok? Dito isso, nós vamos tratar agora das condições e meio ambiente de trabalho. Aqui nesse próximo slide a gente consegue ver um rolo compactador, uma obra em uma estrada, né? Você consegue ver também dois motoqueiros parados na beirada da estrada, ocupando uma parte de uma das faixas que não está em obra. Você consegue ver um trabalhador caminhando no meio da pista de rolamento, né, entre as duas faixas, e você vê que é uma pista apertada. Então vamos lá, a gente tem aqui uma pista de rolamento bastante apertada, uma estrada simples, sem acostamento, onde uma das pistas está sendo feita uma recapagem, está sendo aplicado o asfalto, ele está sendo compactado, e na outra vai ser trabalhada ainda. Então a obra está no sistema de pare e siga. Mas veja bem, quais são os riscos? O que a gente vê nesse ambiente de trabalho? A gente vê um trabalhador sem os EPIs adequados, que é esse trabalhador que está vestindo verde. A gente vê o rolo parado na beirada, ocupando uma parte da pista, né, que poderia ser utilizado, por exemplo, para um carro que vai vir no pare e siga e desviar dessa moto. A gente está vendo no momento da foto que praticamente todas as duas pistas, né, todas as duas faixas da pista, elas estão ocupadas, ou pelo motoqueiro que não podia estar parado ali, porque ele está dentro de um canteiro de obra, ou pelo nosso funcionário que está no meio da pista. Então isso é um equívoco. O ideal é que não fique transitando no meio da pista sem estar realizando nenhuma das atividades, né? Porque na hora que a gente libera o trânsito, tanto o motoqueiro quanto esse trabalhador transitando, vamos dizer assim, sem nenhuma atividade naquele momento. Então essa foto é um exemplo do que não fazer. Não podemos fazer isso, ok? Então o ideal é que quando uma máquina vai parar, vai ficar sem utilização em cima da pista, é que ela se desloque para a entrada de uma propriedade, como tem essa entrada da propriedade um pouco aqui à direita, que ela libere espaço na pista, a pista tem que ficar livre, ou se caso não puder rodar em cima dessa faixa, como em algumas situações, que essa pista esteja sinalizada com cones, porque na hora que os carros forem liberados no pare e siga, ele não suba em cima da faixa. E o ideal também seria ir em encontro desses dois motoqueiros que estão aparecendo na imagem, pedir também para que eles arrumem a carga, igual ele tá apresentando na imagem, que eles arrumem essa carga fora da pista, entendeu? Ali do lado tem uma moto parada no acostamento, né? Na verdade não é um acostamento, é a entrada de uma propriedade. Então ele poderia estar muito bem arrumando a carga na moto dele do lado de fora da pista, ok? Na imagem seguinte a gente vê uma base, né, sendo confeccionada por tratores, né, variados. No caso ali está aparecendo uma moto niveladora e uma imagem bastante comum, né? É uma situação bastante comum em nossas obras, que é a preparação. Então nesse momento você vai ter diversas máquinas, como no slide posterior também, você vê essa mesma máquina trabalhando, que é a moto niveladora, ela trabalhando e passando o carro do lado. Vocês podem verificar também que tem uma quantidade muito, muito grande de material, de terra, né, sendo manuseada por essa máquina. Do lado ali a gente vê um morador, que a gente também faz diversas implantações no interior de áreas urbanas, né? Então a gente tem caminhão parado ao lado da área de trabalho. A gente tem terceiros, né? Quando a gente fala terceiros, são moradores, pessoas passando no local, como aquele carro branco, essa espécie de uma caminhonete branca que está passando ao lado esquerdo da máquina. Então muitas das vezes esses carros vão passar em contramão. Então são diversos riscos laborais no momento de uma obra. Então a gente tem que trabalhar sempre com bastante atenção, com bastante sinalização, com sistemas de pare e siga, porque uma máquina dessa, né, uma moto niveladora, é uma máquina muito grande, muito comprida. Qualquer manobra dela pode esbarrar em um terceiro, pode vir a causar um acidente, ok?